Tem várias pautas que precisam ser aprovadas ali no Congresso Nacional. A gente está falando da discussão sobre a questão relacionada ao imposto de renda. A gente está falando sobre a pauta da anistia e há uma pressão muito grande da oposição nesse momento para que os presidentes da Câmara e do Senado pautem os projetos de lei relacionados à anistia para aqueles que participaram dos atos no 8 de janeiro, que foram condenados pelas invasões à sede dos três poderes. Uma pauta, inclusive, que ganhou ainda mais coro depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a utilizar a tornozeleira eletrônica. Inclusive, o pessoal da rádio já está conosco. Sejam muito bem-vindos. É bom ter vocês aqui para a gente debater, trazer uma opinião crítica, já começar a semana com bastante informação. Vamos falar então sobre a retomada dos trabalhos no Congresso, depois de 14 dias de pausa. E aí, se já havia uma série de questões para serem aprovadas lá atrás e que ficaram engavetadas por conta, digamos assim, de um início meio lento dos trabalhos no Congresso Nacional neste ano, imagine com o recesso. O André Anelli está aqui conosco e vai trazer as informações para a gente agora. O que nós temos aí no horizonte do Congresso Nacional e que pode estar mais próximo do que se imagina, hein, Anelli? Bem-vindo, mais uma vez. Obrigado, Evandro. No horizonte tem muita coisa, mas em relação à proximidade de votação ou não, aí fica a cargo realmente do presidente tanto da Câmara quanto do Senado. Depende deles, então, pautar qualquer uma das medidas que devem ser votadas aqui nesse segundo semestre. A gente separou alguns temas que com certeza vão chamar a atenção aqui do noticiário e, consequentemente, também de toda a população. A PEC que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e que teve alteração por parte do relator, o deputado federal Arthur Lira, para que haja um aumento maior na isenção, não total, mas um aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$7.350. Essa medida já foi aprovada em comissão especial e agora vai a plenário da Câmara dos Deputados. Outro ponto que a gente destaca também, outra proposta de emenda à Constituição, é aquela que trata da segurança pública, que cria o Sistema Único de Segurança Pública, integrando todas as questões relacionadas ao combate à criminalidade, também dá mais atribuições para que a própria União possa estabelecer políticas públicas e acaba também fazendo com que seja unificado todos os processos relacionados ainda a, por exemplo, confecção de boletins de ocorrência, uma vez que existem variações de estado para estado. Essa medida que foi apresentada pelo Executivo Federal foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora vai à Comissão Especial. A gente destaca ainda que em julho deveria ter sido aprovada a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela que estipula, então, o direcionamento de cada parte da verba do governo federal. Existe a expectativa de que essa LDO seja já aprovada, então, ainda no mês de agosto, no mais tardar em setembro. E aí, Evandro, você que está aqui também assistindo ao 3 em 1 da Jovem Pan, a gente destaca agora questões relacionadas à política, porque existem pelo menos 2 cassações em curso e que devem ser votadas, analisadas aqui no Congresso Nacional. A primeira delas é a de Carla Zambelli, ela que foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal e presa na Itália por conta da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com o objetivo de desacreditar o judiciário brasileiro, crime esse que foi acompanhado do hacker Walter Delgatti Neto. E outra questão também relacionada à cassação é do deputado federal Glauber Rocha. A gente relembra que no primeiro semestre ele chegou a fazer greve de fome, acampou na Câmara dos Deputados e é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter expulsado na base de pontapés um youtuber em abril do ano passado lá na Câmara dos Deputados. Então, existe a possibilidade de votação da cassação dele também. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, promete fazer pressão para que haja uma votação de cassação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, ele que se encontra nos Estados Unidos e, segundo ele próprio, tem feito com que sanções sejam aplicadas contra o judiciário brasileiro, tudo isso no âmbito do processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Evandro,
é um segundo semestre muito movimentado e tem mais coisa ainda que a gente não fala por falta de tempo aqui, viu, Evandro? Eu imagino, viu, Anelli? Mas a gente vai voltar várias vezes para atualizar essas informações, meu amigo. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho aí para você. Ô, Langani, como é que você avalia essa retomada agora e a pressão que deve acontecer cada vez maior da oposição, principalmente pelo PL da anistia e também pelo projeto que pode cercear ou até mesmo avaliar a maneira como os ministros do Supremo Tribunal Federal atuaram e atuam até aqui? Então, provavelmente, essa deve ser a principal pauta da direita, da oposição, porque a direita viu uma janela de oportunidade, né? Principalmente com a aplicação da lei norte-americana aqui contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo que seja de uma maneira individualizada, isso reforçou o povo na rua. Então, se a gente pegar a penúltima manifestação, ela foi mais esvaziada, diferentemente dessa última manifestação. Então, foi um combustível para o povo voltar à rua. Pressão popular, é claro que daí o Congresso aproveita essa janela de oportunidade e vai fazer muita pressão em dois projetos que estão interligados, ou seja, anistia a Jair Bolsonaro, anistia àqueles envolvidos no dia 8 de janeiro e algum tipo de projeto de contenção dos poderes da Suprema Corte Brasileira. E aí eu te pergunto, Zé Maria Trindade, os presidentes da Câmara e do Senado vão afrouxar o posicionamento deles até aqui por conta dessa pressão? Pois é, houve um boato aqui de que a primeira proposta a ser votada seria exatamente a anistia, um texto novo, evidentemente. Mas tudo não passou de um disse-me-disse-me, não tem exatamente uma confirmação. Mas o líder do PL me afirmou, o deputado Sóstenes Cavalcante, que o partido vai pressionar e que, de qualquer forma, quer colocar em pauta a votação desse projeto de anistia. As contas são de que o projeto passa pela Câmara dos Deputados e que no Senado Federal há dúvidas. É preciso articular, é preciso negociar e que estaria muito equilibrado e não há certeza. Mas na Câmara, sim, segundo as contas do próprio PL. Amanhã, o presidente da Câmara vai se reunir com os líderes e exatamente discutir ali os pontos, as prioridades de votação, e ele tem feito isso sempre, né? Reúne o chamado Colégio de Líderes para definir as prioridades. Veja que a André Nelly falou aí de muitas propostas, existem sim. A fila é grande, existem muitas propostas, mas essas aí citadas por ele são as que mais demandam, que mais os deputados querem discutir e querem votar. Esse projeto da anistia virou prioridade total para o PL, total mesmo, né? E se negocia tudo em nome exatamente desse projeto. Já tentaram ali uma conversa sobre anistia exclusivamente para os manifestantes na Praça dos Três Poderes, com redução de penas e não atingindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso aí foi recusado pelo próprio PL, que quer uma anistia geral, ampla e restrita. É um reinício muito forte e pega nessa situação, porque os presidentes da Câmara e do Senado ainda não falaram de uma maneira muito firme sobre o caso aí de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, eles fizeram algumas manifestações, mas não com a retomada dos trabalhos. Bruno Musa, o que você acha que mudou, então, durante esse recesso parlamentar, que pode fazer com que a pressão aumente e, de alguma maneira, os presidentes do Senado e da Câmara se sintam, digamos, obrigados a debater o tema? Boa colocação. Bom, vamos lá, Evandro. Eu já fiz algumas vezes a menção aqui do livro Caminho da Servidão, onde apenas os piores chegam ao poder e lá está escrito. E tem vários textos brilhantes mostrando que os políticos têm três anseios: poder, poder e poder. E, portanto, da onde vem esse poder? Em um país onde as pessoas podem sair às ruas, e aqui no Brasil ontem a gente mostrou que ainda pode, tem vezes que não necessariamente, mas ainda pode, significa que mais pressão vai diretamente em linha com esse anseio, esses anseios dos políticos por poder, poder e poder. Então, quando nós, população, civis, estamos percebendo que o governo está com uma fragilidade baseada na popularidade, tem os anseios por um país mais livre, por vontade de se expressar,
Isso tem que ser colocado lá dentro do Congresso. O parlamento, vamos desconstruir um pouco da narrativa, deveria ser o lugar onde a voz do povo ecoa. A voz da vontade popular. Afinal de contas, eles deveriam ser nossos funcionários e não ao contrário. Na verdade, o que acontece é a voz de uns poucos lá dentro que ecoam. E com força popular, com gente na rua, mostrando que queremos mudar do Brasil, talvez transfira essa responsabilidade para o Congresso e para o Senado, como você muito bem colocou, e eles se sintam pressionados a votar com urgência as demandas que nós brasileiros temos hoje. Basicamente, respeitar as regras. Ô Piperni, você acha que há ambiente para isso, que mencionou aqui o Bruno Musa? Veja só, o parlamento é o local onde, até por definição, se parla, né? Se fala, né? A origem é essa, né? E é claro que o parlamento, ele não faz ouvidos moucos ao que a população diz e principalmente ao que as pesquisas de popularidade apontam. Todas elas são unânimes em apontar que a maior parte da população defende que o presidente Bolsonaro seja assim julgado. Isso, né, os números, todos eles apontam isso. Em nenhuma delas, o presidente Bolsonaro, o projeto de anistia ao presidente Bolsonaro, ele encontra, enfim, ressonância por parte da maioria. Não é assim. Segundo, que nos últimos tempos, até por conta de todo esse conflito com os Estados Unidos, a popularidade do governo aumentou. Isso para o governo foi um presente, caiu do céu. E é óbvio que os parlamentares estão, muitos deles, principalmente os do Centrão, atentos a isso, especialmente os do PSD, que ameaçavam pular fora do governo, já estão adiando. E aí, até na semana passada, falou, vamos esperar até abril, né? Puxa, abril é o último momento para desincompatibilização. Então, aquela história de todo mundo entregar ministérios foi para o freezer. Então, vejam, esse é um momento muito difícil para os defensores da anistia. É óbvio que o PL, o Partido Novo, setores do União, do PP e tal, defendem esse projeto e não vão mudar de ideia. Mas, nesse momento, a situação política, a conjuntura política está muito complicada para eles, até porque muitos deles se alinham com o presidente Trump, que tomou medidas majoritariamente, mas por longa margem, rechaçadas pela população brasileira.